Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nessa manhã, nos trazendo muita paz e nos auxiliando na compreensão e reflexões do estudo da manhã. Por onde andam os nossos pensamentos? Quando a gente vai tentar meditar, é sabido que os nossos pensamentos parecem um macaco pulando de galho em galho. É muito difícil a gente conseguir se concentrar e parece que é uma carruagem com cavalos em disparada onde você não consegue ter o controle. Quando nós olhamos para essa imagem, o que chama a atenção é muito mais o contraste das interrogações em vermelho do que das interrogações em preto. E é esse contraste que nos faz a diferença. E vamos aproveitar que esse contraste é uma forma de aprendizado, que se não fosse o contraste entre a escuridão e a luz, a escuridão, a gente não consegue perceber que é escuridão. Se não há uma linha de diferença entre o preto e o vermelho, como nós vemos aqui, se não tem o contraste, ele começa a não ser percebido. Até dentro dos próprios tons de preto, com a diferença de graduação para cinza, é o contraste que nos permite observarmos a diferença entre duas situações. O que não seria da beleza se só existisse a feiura. Tem que haver o contraste entre a feiura e a beleza para que a gente possa apreciar e fazer a diferença entre os dois. O que não seria do amor se só existisse o ódio. O contraste é aquele mecanismo, instrumento que a vida utiliza para o nosso aprendizado, para a nossa observação do que é necessário, o despertar. É através do contraste que podemos fazer as escolhas, daquilo que melhor nos chega até o nosso coração. Quando nós vemos um alimento saudável, bonito e belo, e vemos um alimento com estado já de decomposição avançada, é esse contraste que nos permite fazer a diferenciação das nossas preferências, daquilo que mais eu necessito. E por que estamos falando em contraste e pensamento? Porque com a chegada dessa pandemia, nós vivíamos até então uma vida que não havíamos tempo para nada, uma correria de uma série de atividades para fazer e nunca sobrava tempo. Era uma vida muito corrida, muito louca. E, de repente, nós nos vimos fechados dentro das nossas residências, com as nossas famílias, e muitas vezes tendo que desenvolver as atividades que fazíamos no tempo lá fora. Muitas delas foram interrompidas, e a nossa dilatação do tempo, ele se tornou maior. Nós passamos a ter mais tempo, muitos de nós, para pensarmos. E alguns pensamentos começaram a surgir, e muitos, mediante esse pensamento, o principal dele, mediante as notícias, esse medo da morte, nos fez observarmos alguns contrastes. O contraste da liberdade, da vida que tínhamos, com o encasulamento dentro das nossas residências, muitos que viviam uma vida de distração, em festas, em saídas, e que não paravam em casa, foram obrigados a ficar em casa. E aí descobriram que não suportam ficar sozinho consigo mesmo, porque não são boas companhias. Então esse contraste de uma vida externa, agitada, com uma vida interna e pacata, começou a trazer dentro desses pensamentos, reflexões, situações de desconfortos. Outros, através desse contato, desse contraste de uma vida de saídas, de festas sociais, quando passaram a conviver com seus familiares dentro das suas residências, descobriram que uma vida familiar, uma vida a dois, é muito mais prazerosa e gostosa do que aquela vida vivida em meio de festas e badalações sociais. Esse contraste entre a liberdade e o enclausuramento, o cerceamento, o contraste de uma mente ocupada com distrações, com esse tempo sobrando para o pensamento, fez com que nós pudéssemos, muitos de nós, refletir e pensar. Porque um dos contrastes maiores que a pandemia nos trouxe foi aquele pensamento: e se chegar a hora de interromper a minha vida? Qual vai ser a minha postura? Porque o maior medo que nos chega é justamente não saber quem que vai fazer a forma grave. O medo maior é: e se chegar a minha hora? Nós temos o contraste de uma vida exuberante, uma vida feliz, e esse deadline, esse momento chegando, se aproximando e batendo nas nossas portas. E esse contraste nos traz reflexões. No consultório, no decorrer desses meses, e muitas vezes no consultório virtual, a maior angústia que aparecia dos pacientes eram algumas frases do tipo: mas eu ainda não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Mas eu ainda não vivi o que deveria ter vivido. Eu ainda não perdoei quem eu deveria ter perdoado.
Eu ainda, eu ainda, eu ainda. E esse contraste entre a vida e esse momento de chegada nos faz refletir e nos traz pensamentos, né, muitos diversos, mas alguns nos trazendo a reflexões, né, o que eu fiz do meu tempo de vida, que se chegar o momento eu não estou com a mala pronta para a minha partida. E essas reflexões nos trazem em busca de como trabalhar com esses nossos pensamentos, de como os vivenciar com essas ações que vão chegando e evitando a distração do dia a dia que nos leva a nos perder dentro da nossa própria existência. Esse contraste entre aquele pensamento desperto e esse pensamento mais focado é que nos chama a atenção da importância desses nossos pensamentos. Na Gênesis, nos coloca que o pensamento ele é um modulador de toda a realidade que nós encontramos até hoje. Tudo que nós vemos no universo, ele começou no pensamento do Criador. E quando Jesus nos diz que vós sois deuses, o que ele nos refere é que esse poder da criação está dentro de nós, numa proporção muito menor, logicamente, mas tudo que nós vemos hoje, a tecnologia, a ciência, a nossa roupa, o carro, os objetos de utensílio, o desenvolvimento, a diversão, todos eles iniciaram até se chegar à concretização na mente daquele que desenvolve e que aperfeiçoa o que já existe numa perspectiva de criar coisas melhores. Então o pensamento é a origem de tudo que nos cerca, de tudo aquilo que nós conseguimos transformar em realidade. Tamanha a força desse pensamento. E não só no pensamento quando estamos encarnados, mas também do pensamento quando estamos no plano espiritual, né? Na Gênesis nos coloca também que o pensamento ele molda o fluido cósmico universal como a mão molda uma massa de modelar ou barro. E muitos espíritos se apresentam no plano espiritual com objetos que eram os seus usos pessoais, como óculos, bengala, chapéu, o tipo de vestimenta, porque tamanha é a identidade desse espírito, com a forma como ele se vestia e vivia na Terra, que no plano espiritual ele cria essa aparência e continua utilizando esses objetos de uso pessoal como uma margem de identidade. Porque no plano espiritual o espírito não precisa de óculos, não precisa de bengala, não precisa de chapéu, não precisa de agasalhos para se proteger do frio. Só que esse pensamento constante da forma como nós vivemos, nós acostumamos a gerar isso na nossa mente e no plano espiritual trazemos a identidade daquilo que somos, daquilo que pensamos. Então quando nós perguntamos aonde estão os nossos pensamentos, eles nos vêm de uma forma muito clara por um momento e ao mesmo tempo sutil e fugaz daquilo que ele se dissolve. E esses momentos de reflexão nos faz justamente parar para observarmos o que na minha existência eu tenho dedicado o meu tempo, o meu pensamento. Porque hoje aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, ele é fruto do pensamento dessa minha existência e de existências transatas. Muito dos meus traumas, dos meus complexos, dos meus medos, dos meus comportamentos viciosos, eles muitas vezes não são explicados nessa existência, mas de existências transadas, às vezes de existências com comportamentos repetitivos seculares. Durante os 200, 300, 400 anos, repetindo a mesma forma de pensamento, alimentando os mesmos desejos, os mesmos medos, os mesmos anseios, a mesma raiva, o mesmo ódio. Então Cristo nos chama e nos convida, porque nós pensamos, e desde a adolescência me vem uma coisa muito forte nesse ensinamento, por que Cristo, né, foi o marco na humanidade? Por que a vinda dele, há mais de 2000 anos, mudou a contagem do tempo na nossa sociedade oriental? Na nossa sociedade ocidental. Por que esse pensamento do Cristo, o que ele traz de tão importante para o nosso ensinamento que transforma toda a humanidade? E eu me perguntava, já desde a adolescência, por que era tão importante? Qual era o ensinamento maior desse Cristo que poderia mudar a minha forma de viver? E uma das coisas que se materializava de uma forma mais concreta era a oração de Francisco de Assis, que ele colocava justamente uma forma desses contrastes, nos chamando, que ele se colocava à disposição de imitar o Cristo no teu trabalho do dia a dia. E ele implorava para o Pai, Pai, fazei-me de mim um instrumento do teu amor. Que onde houver ódio, que eu leve o amor, que onde houver tristeza, que eu leve a alegria, que onde houver desespero, que eu leve a esperança,
Quando tiver dúvidas, que eu leve a fé. Então, quando nós vemos o pensamento do Cristo nessa ação, dessa amorosidade que ele trouxe para a humanidade, e seu discípulo, seu filho maior de amor, Francisco de Assis, nos coloca e nos traduz de uma forma mais prática de como transformar a nossa existência, de como trabalhar o nosso pensamento nesse foco das necessidades emocionais que precisamos transformar em nós mesmos. Mas os nossos pensamentos, eles são de uma forma tão confusa, porque nós passamos a nossa existência nos distraindo a maior parte do tempo, sem pensarmos em como dedicar a nossa vida nesse melhoramento. Quando Cristo nos coloca a famosa frase, vigiai e orai, que é tirada do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós poderíamos ficar horas simplesmente trabalhando sobre esse ensinamento do Cristo. Vigiai e orai. O que é esse vigiar? É justamente esse o chamado que ele nos coloca para nós prestarmos atenção não só naquela vigilância daquilo que vem de fora, como se fosse uma ameaça, como se você tivesse que tomar cuidado, que quando a gente pensa em vigiar, nos vem a imagem daquele que fica um sentinela, numa vigia, olhando e observando aquele inimigo que chega para se defender. Mas quando nós vamos buscar o ensinamento do Cristo, na mensagem mais profunda que ele nos traz, e ele nos coloca que o nosso pensamento ele é co-criador, e que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aí nós conseguimos entender a natureza da transformação dessa frase que ele sugere para as nossas vidas. Porque se nós começamos a pensar, a vigiar os nossos pensamentos, nós começamos a nos entender e a nos conhecer um pouco melhor. Quais são os pensamentos que vêm quando eu estou sem ninguém me observando? Quais são os pensamentos e os anseios que me visitam quando eu estou com sentimento de raiva, quando eu estou com sentimento de mágoa, quando a tristeza me chega, quando a minha liberdade é cerceada e eu tenho que aceitar esse confinamento? Se eu não exercito essa vigilância do meu pensamento, eu não consigo entender meus sentimentos e nem o que eu estou fazendo com a minha vida. Se nós não colocamos na nossa forma de viver, alinhavamos os nossos objetivos daquilo que é necessário para a nossa transformação, para o nosso melhoramento, a vida vai passando. E aí quando a morte nos bate à porta, vem esse desespero de que eu não fiz, não deu tempo, eu queria fazer, eu não quero ir agora, porque eu tenho tanto para fazer, como vem acontecendo. Porque nós não vigiamos os nossos pensamentos e deixamos, muitos de nós, a nossa vida nos levar. Nós não colocamos um significado existencial para a nossa existência. Nós passamos simplesmente a viver de uma forma, muitas vezes, que a gente chama instintiva e vegetativa, para comer, para se reproduzir, para trabalhar, para a satisfação dos nossos prazeres, para acumular bens. Dedicamos o tempo da nossa existência em busca da satisfação da nossa carne, que a carne é fraca, mas quem que coordena a fraca? O Espírito. Quem coordena essa carne é o Espírito. Então, se a carne é fraca, é porque o Espírito é fraco. Porque a matéria ela não tem o poder de comandar a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. A matéria, o nosso corpo, ela é uma exteriorização de todas as nossas paixões, pensamentos e sentimentos. É a nossa mente, a nossa alma, através da expressão da nossa mente, que coordena o nosso corpo e as nossas vontades. Então não basta você simplesmente siliciar o seu corpo ou maltratar o seu corpo como uma forma de controle da nossa mente. Essa vigilância dos nossos pensamentos requer diariamente justamente isso, que nós possamos trabalhar todos os dias numa parada, numa olhada, naquilo que vem no meu pensamento. Qual que é o sentimento que eu tenho que me toca e me desperta quando eu me relaciono com as pessoas. Numa relação em que alguém me contraria, ou que alguém me magoa, que alguém me chateia, qual que é o sentimento, o pensamento que me vem mediante aquela ação? Por que que eu me entristeço? Por que que eu sinto raiva? Por que que eu sinto antipatia? Quais são os pensamentos que sempre vêm recorrentemente, boicotando os meus planos e os meus sonhos? Se eu não tenho essa vigilância, essa clareza desses pensamentos que chegam, eu sou tomado por esses pensamentos arraigados de encarnações passadas.
E muitas vezes, nesse buscar entender esses pensamentos, a tristeza não chega e eu não consigo entender muitas vezes por que ela veio, porque a ansiedade se chega. Uma das maiores queixas das pessoas, tamanha é a força do pensamento, é essa ansiedade que consome. E aí você pergunta para as pessoas, mas você está ansioso com o quê? Não sei, eu estou ansioso. Mas do que é o motivo da tua ansiedade? Porque a ansiedade é desejar algo, é ansiar, é esperar por algo. O que você espera? O que você deseja? Eu não sei. Eu só sei que eu estou ansioso. E eu estou ficando mais ansioso por estar ansioso. E esse reflexo de não conseguir perceber aquilo que nós ansiamos leva muitas pessoas a entrar num ciclo crescente que é chamado de síndrome do pânico, que é um medo absurdamente enorme daquilo que chega que ela não sabe do que ela tem medo. Ela passa a ter um medo de ter medo, porque não conhece a origem dos seus pensamentos. Aquilo que está por trás daquele medo, daquela ansiedade, que é uma alma clamando por uma vida vivida com mais dignidade, com mais luz. Daquilo que a vida e o Criador espera de nós, do nosso aperfeiçoamento e melhoramento na Terra. Nós não estamos aqui para uma vivência de prazeres, de felicidade e satisfação somente dos prazeres da carne. É importante que nós tenhamos prazer nas nossas atitudes, na realização e no controle, mas como mecanismos de equilíbrio psíquico-físico do nosso organismo. Mas viver as nossas paixões, se entregar às nossas ilusões puramente uma vida inteira na satisfação dos nossos prazeres, é perder a nossa encarnação e o objetivo da nossa existência na Terra. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E a cada encarnação, a cada existência, nos é dado as habilidades, as diferenças para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Em cada experiência da nossa existência. Em cada dia que vivenciamos uma ou outra experiência, uma ou outra dificuldade, ela está nos chamando a desenvolver habilidades emocionais e intelectuais para que achemos as soluções daquele determinado problema. E com isso se faz o crescimento e há o meu melhoramento. E quando Cristo nos chama, vigiai e orai, é conhecer os nossos pensamentos, é vigiar, é aonde estamos alimentando a nossa mente, o nosso coração no nosso dia a dia. Qual a origem desses pensamentos? E quando nós temos a vigilância e nós começamos a perceber que determinadas paixões vêm nos arrastando, determinados pensamentos e sentimentos vão nos levando para um sentimento que nós não queremos e estamos relutando, o chamado da oração é justamente essa conexão que o pensamento da oração, através da súplica, da rogativa ao Pai, nos faz conectar e mudar a frequência do nosso pensamento para que nós possamos nos sintonizar com uma energia maior, com um pensamento maior do Cristo e do Pai, nos trazendo a máxima de amorosidade, de perdão e compreensão. A oração é um dos mecanismos onde nós conseguimos controlar no nosso pensamento, que é esse corcel em fuga, em disparada, para que possamos frear o pensamento através da oração, asserenando a nossa mente, asserenando a nossa alma e com isso asserenando o nosso corpo. É um aprendizado fantástico a vigilância e a oração que deveríamos fazer diariamente. E aí nós temos no Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho, na questão 419, que nos coloca uma das lições mais belas que eu tenho utilizado na minha existência como um mecanismo de tentar entender esses pensamentos e como um mecanismo de a cada dia tentar ser uma pessoa melhor. E ele nos coloca, dentro desse pensamento, lógico que a resposta da questão de Santo Agostinho é muito maior, só peguei uma parte para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse aprendizado, que é justamente isso. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então esse ensinamento de Agostinho nos coloca que todo dia, ao final do dia, ele revisava na mente dele se ele fez todo o bem que ele podia ter feito, se ninguém tinha motivo de queixar-se das atitudes dele, se ele tinha cometido um erro, ele se propunha no dia seguinte a reparar esse erro e não cometer mais o mesmo. Então é a vigilância desses pensamentos e das suas atitudes, se elas estavam de acordo com a ética do Cristo, se o ensinamento do Cristo ele tinha conseguido colocar para dentro dele. Porque muitos de nós, às vezes, passamos lendo, estudando, somos didatas em conhecimentos, mas quando esse conhecimento tem que incorporar e fazer parte da essência da nossa natureza, ele ainda está muito longe. É como um alimento, não basta você mastigar e comer.
O alimento tem que ser absorvido. O conhecimento e a sabedoria também tem que ser absorvido. Senão nós estamos igual a colher está para a sopa. Por mais contato que a colher esteja com a sopa, ela não absorve o alimento, ela não se nutre daquele alimento. Agora basta que uma gota dessa sopa caia em nossa língua, que ela desperte a sensação e nós temos a absorção do sabor, do cheiro, do aroma. E quando deglutimos, o nosso corpo absorve essa essência desse alimento. De nada nos serve o conhecimento se nós não assimilamos esse conhecimento. Então, quando Cristo nos coloca orai e vigiai, vigiai e orai, a vigilância dos pensamentos é percebermos como ele começa a seguir um rumo daquele que nós não programamos para a nossa existência. Porque se eu não coloco uma meta de onde eu quero chegar, como ser humano, como espécie, como melhoramento, eu vou me perdendo e não tenho rumo. Eu vou vivendo uma vida sem rumo. O que eu vou plantando pelo caminho? Nós sabemos que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, muito daquilo que nós vivemos hoje em nossa existência, ela é fruto daquilo que plantamos e alimentamos como pensamento, como atitude, como ação, nessa existência ou existências transatas. Mas muitos daí falam, mas eu não lembro, isso é injusto. Nós não lembramos, mas se nós começarmos a indagar os nossos pensamentos diariamente, aonde vai os nossos pensamentos, o que nos excita, o que nos atrai, o que a gente tem preferência, o que nosso corpo responde com uma certa forma de prazer, de curiosidade, o que fazemos à escondida, quais são os nossos pensamentos, os sentimentos mais íntimos. Começamos a vigiar esses pensamentos, nós vamos entrando em contato com essa nossa natureza. Muitos conseguem, através de hábitos e condicionamentos, perceberem sutilmente o que fizeram em vidas passadas, ou que profissões tiveram, ou que atitudes tiveram, porque ela começa a se repetir em formas limiares na profissão que ela também exerce, no trato que ela tem com as pessoas, na forma como ela se dirige, na forma como ela lida com as suas relações sociais. Essas formas, essas sutilezas nos mostram quem nós somos. Faz fruto desse desenvolvimento. Então, quando o Santo Agostinho nos chama para essas reflexões, esse aprendizado, se nós colocarmos esses dois ensinamentos, um do Cristo, um de Santo Agostinho, do Cristo nos chamando a essa vigilância dos nossos pensamentos, nos colocando para que a gente mantenha sempre vigilante, sempre olhando aonde estão os nossos pensamentos, as nossas paixões. E através da oração, quando os nossos pensamentos começam a descarrilhar do caminho que traçamos para a nossa felicidade, que é o modelo do Cristo, na forma de viver a amorosidade, a pacificação interna, a caridade, a doçura, que esse é o nosso exemplo, que nós temos que evoluir na nossa existência, e quando isso começa a se desviar dos nossos caminhos, nós começamos a sentir mais raiva, mais rancor, mais ressentimento, mais ira, parar e observar quais foram as relações, os sentimentos que nos levaram a ter esse comportamento que não nos apraz mais, mas ainda aquilo nos impulsiona. E através da oração é como se nós mudássemos a frequência do nosso pensamento. E essa mudança dessa frequência nos leva a patamares de vibrações superiores, onde podemos perceber a intuição e o envolvimento dos amigos do plano espiritual, nos auxiliando a recondução do caminho de uma vida reta e de uma vida mais justa. O pensamento, muitas vezes, ele requer até um certo ar de olhar para ver se muitas vezes esse pensamento que temos é nosso. Quantas vezes nós sentimos uma tristeza que não tem fim, um sentimento que entra na nossa alma e não existe motivos na nossa existência para aquela tristeza, para aqueles pensamentos ruins e pessimistas. Fazemos essa vigilância desse pensamento diário e muitas vezes percebemos que não há um motivo para estar com aquela tristeza. E aí nos desesperamos e começamos a pensar e a buscar em muitas formas entender essa tristeza. E essa influência do plano espiritual, ela exerce tamanha influência em nossas vidas, porque muitas vezes essa tristeza não é nossa. E se nós conhecemos os nossos pensamentos, se nós conhecemos as nossas ações, nós começamos a perceber, peraí, esse pensamento não é meu, essa tristeza não é minha, essa angústia não é minha, não tenho motivo para estar desse jeito. E aí evocamos a oração, o chamamento do Cristo, do nosso anjo da guarda, que nos envolva, nos auxilie na percepção, e muitas vezes no dia seguinte nós acordamos melhores. Quando conseguimos acompanhar e saber o que é o nosso pensamento, o que é a minha essência, o que é a minha natureza, e quando esse pensamento começa a se distanciar
e nós paramos e reconhecemos que esse pensamento não é nosso, que provavelmente é de um espírito obsessor, ou muitas vezes não necessariamente um espírito obsessor. Quando nós estamos trabalhando na luz, estamos trabalhando no amor, na bondade, na caridade, o nosso padrão de vibração da nossa energia espiritual, ela irradia de uma forma mais amorosa à nossa volta. E muitas vezes os irmãos desencarnados que estão perdidos, que não tiveram oportunidade desse conhecimento da doutrina, do ensinamento do Cristo, eles estão vagando. E quando eles encontram a nossa luz ou a nossa energia que emana, eles são atraídos como um ímã, mas não pela nossa maldade, não pelos nossos pensamentos que faz com que esses espíritos se aproximam, mas porque é uma sensação de bem-estar. Eles estão tão tristes, tão deprimidos, tão em sofrimento, que eles se aproximam de nós e como se fosse uma esponja, eles vão sugando as nossas energias boas e nós vamos ficando embebecidos daquele padrão de vibração. Mas se a nossa proposta é auxiliar o próximo, de uma certa maneira nós estamos auxiliando. Só que nós não tivermos essa inteligência de observar o que pensamento é meu ou não, e utilizarmos dessa vigilância, e utilizarmos da oração, essa conexão pode se perdurar, até o ponto de sugar as nossas energias, porque nós nos colocamos nessa proposta de auxiliar o nosso irmão. Então, muitas vezes, percebendo essa tristeza que nos assola, né, entramos em oração, em vigilância, e rezamos por esse espírito que, se for aquele causador da minha tristeza ou desses pensamentos que me perturbam, que sejam conduzidos por irmãos que possam auxiliá-lo muito mais do que a gente. E no dia seguinte acordamos melhor, nós começamos a entender esse mecanismo da influência dos dois mundos. E estamos sempre nessa inter-relação dos dois lados. Mas quantas vezes os pensamentos que nos assolam não são nossos, mas por desconhecermos a natureza do nosso pensamento, da nossa identidade, misturamos tudo isso como se fosse uma coisa só. Então esse autoconhecimento se faz necessário. Se nós não pararmos para pensar nos nossos vícios mentais, nos nossos comportamentos, não há um crescimento, não há uma mudança do nosso pensamento. Na convivência diária, no exercício da medicina, e muitas vezes dentro da própria casa espírita, nas nossas relações familiares ou nas nossas relações com amigos, muitas vezes nós deparamos com pessoas que estão sempre deprimidas, sempre reclamando, sempre parece aquele Oliver, daquele desenho que está sempre, ó céus, ó dia, parece que está sempre naquele ciclo vicioso, com uma nuvem negra, trabalhando em sua mente e reclamando que nada funciona. Sempre naquele pensamento pessimista e negativo, alimentando e se comprazendo numa vitimização dessa forma de pensamento. Se nós não pararmos para refletir e observar os nossos pensamentos e entender, nós ficamos nessa atitude vitimista, de estar sempre utilizando para que as pessoas tenham pena da gente que eu fui incapaz. E num processo analítico, se você vai conversar com essas pessoas e tentar entender a origem, geralmente o ressentimento e o ódio são os sentimentos que mais alimentam esse tipo de pensamento. Quantas vezes nós vemos pessoas que falam que o problema sempre está nos meus pais. A minha vida foi uma desgraça porque meu pai não permitiu fazer isso, porque minha mãe não permitiu fazer aquilo, porque minha mãe me batia demais, porque meu pai não deixou estudar, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo. 50, 60 anos estão num divã de um terapeuta, colocando a culpa que a sua vida não deu certo por causa do pai, de uma mãe, ou de um chefe, ou de um vizinho, ou de uma mulher, de alguém que desgraçou a sua vida. Passa uma existência inteira num sentimento de ruminação, de ódio, de revolta, apreso a situações que, com a percepção do pensamento e tomando essa identidade da concriação, utilizando do amor, do perdão, deixando as coisas do passado no passado, ela poderia ter se libertado e ter conquistado as coisas que ela queria. Mas numa atitude de vitimização, passa uma existência inteira, às vezes 2, 3 existências, num monopensamento de vingança, de ódio, de raiva, de mágoas, desperdiçando existências uma atrás da outra num só pensamento, de vingança ou de ressentimento. Quantas vezes não trabalhamos esse pensamento na nossa existência que nos atrasa a nossa evolução? O que é passado, passou. Se nós não lembramos o que fizemos em outras existências, essa é a expressão do amor divino, do Pai em nós. Nós justamente não lembramos que nos interessa o mal que nós fizemos. Nós vamos pagar esse mal que fizemos pela oportunidade do amor e de fazer o bem. Esse é o nosso livre-arbítrio. Se nós começarmos a exercitar esse amor que o Cristo nos ensina, que nos chama todo dia a nos fazer o bem
a cada dia, perdoando e amando, e projetando os nossos sonhos e lutando através do rumo daquilo que nós queremos. Nada nos detém. A nossa vontade é o que modela a criação do nosso pensamento. Quanto mais vontade nós colocamos num pensamento, num sentimento, e maior é o objetivo que nós temos, maior a força que nós fazemos, e utilizamos dessa vigilância para não tirarmos do rumo da nossa existência. Se nós conhecemos os nossos pensamentos e paramos diariamente para analisar e rever os rumos da nossa existência, tudo aquilo que começa a nos tirar do nosso objetivo de existência, nós corrigimos através da oração, ou da percepção, ou da correção da nossa rota. Se nós utilizarmos a vontade do nosso pensamento para fazermos o bem, para transformar a nossa alma naquilo que nós necessitamos, é como o fogo que está destruindo tudo à sua volta, os objetos pequenos ou os objetos grandes. Nada o detém, porque ele tem uma meta e ele vai. Ele é a função do fogo de queimar. E essa é o controle dos nossos pensamentos, da nossa intenção, da vigilância dos nossos pensamentos. Quanto maior for a nossa lucidez daquilo que queremos na nossa existência, para onde nós queremos conduzir a nossa vida na Terra, quais são os sentimentos que queremos nutrir, e fazermos os exercícios diários de colocar isso em prática na nossa vida. Certa vez, uma mãe que sempre levava as suas filhas no atendimento de caridade que ela fazia, para o intuito de que aquela menina rebelde, sempre nervosa e briguenta, pudesse aprender através do amor, da caridade e da vida dos outros, um ensinamento para transformar a sua vida. Em certa vez, elas foram até a casa de uma senhora, que já tinha em torno de uns 80 anos, e a menina ficou encantada, tamanha doçura, a amorosidade e a bondade daquela senhora, que humildemente as recebeu em casa. Saindo da casa dessa senhora, a filha adolescente comenta com a mãe: mãe, quando envelhecer, eu queria ser igual a essa senhora, tão amorosa, tão gentil, tão doce, dá vontade de apertá-la o tempo inteiro, queria ela levar para casa. A mãe olha para a filha e fala: mas essa senhora não chegou a ser assim da noite para o dia. Se você quiser ser como ela, comece a ser amorosa, bondosa, doce e suave desde hoje. E é esse exercício desse pensamento que nos chama à reflexão daquilo que nós queremos ser. Quem eu quero ser? O que eu quero transformar na minha existência? Não só no âmbito material, no âmbito intelectual, mas como ser humano. Nós vivemos num mundo onde as pessoas reclamam das condutas alheias, mas não paramos para refletir sobre as nossas próprias condutas. Onde estão os meus pensamentos? Que eu me distraio, me disperso a cada dia, a cada existência, porque pensar dói, porque analisar e olhar para a gente e descobrir que o nosso comportamento, a nossa maldade, a inveja, a crítica, ela está dentro da gente. Mas parece que é só os outros que fazem isso. E muitos orientadores e filósofos nos colocam um chamado de pensamento, assim como Santo Agostinho, que justamente é isso. Que nós nos proponhamos a pensar ou parar durante 2 a 3 vezes ao dia para perceber aonde estão os nossos pensamentos. Coloque lá o relógio, quando você acorda, na hora do almoço, quando você vai dormir. Santo Agostinho já nos coloca a proposta de, quando a gente for deitar, analisar esses pensamentos daquilo que nós fizemos e quais foram as nossas condutas durante o dia. E pela manhã, fazer uma revisão do que nós fizemos na noite anterior de avaliação e quais são as propostas para naquele dia não cometer os mesmos erros da véspera. Além desse chamado, nos colocar durante a manhã como que nós acordamos, como que nós dormimos, que tipo de imagem mental, de filme, de série, de televisão, de rede social eu coloco na minha mente na hora que eu vou deitar. Quais são os pensamentos que eu alimento a minha alma na hora que eu vou me recolher. Muitos assistem filmes de guerra, de luta, de discórdia, e depois têm dificuldade de entrar e têm pesadelos com luta e guerra. Qual que é o padrão que eu estou embebecendo, que eu estou absorvendo da minha vivência diária? Qual que é o conteúdo da minha conversa quando eu estou vivendo em sociedade? Eu elogio, eu falo bem, ou eu critico, falo mal e estou sempre criticando e apontando o defeito de todo mundo e reclamando da vida o tempo inteiro? Esse universo mental daquilo que alimento e que eu converso vai criando a realidade da atmosfera que eu vou viver. Então, se eu quero viver em paz, se eu quero viver com amorosidade, se eu quero viver uma vida justa e digna, eu tenho que ter essas condutas a começar nos meus pensamentos, porque eles são co-criadores. São os nossos pensamentos que vão criando essa realidade.
Então, se eu vivo alimentando o meu pensamento diariamente com coisas ruins, vai ser coisas ruins. Se eu assisto um filme de matança, de guerra, de ódio, de revolta, de vingança, e que eu vibro com a vingança do justiceiro, eu estou alimentando esse sentimento dentro da minha natureza. Como é que eu vou me livrar dele? Quando acordo de manhã, como é que eu me preparo para o enfrentamento do dia? Muitos budistas, muitos meditadores, eles começam um dia numa meditação, limpando a sua mente, zerando daqueles pensamentos que quando nós acordamos, os pensamentos já vêm como uma enxurrada de todas as atividades daquilo que a gente tem que fazer ou das pendências do dia anterior. Nós não nos preparamos para viver num dia calmo e sereno, e sim já começamos agitado. Então, se nós fizermos uma meditação ou uma oração, para quem não consegue, né, mentalizando e colocando as propostas de como eu quero ser naquele dia, uma pessoa sorridente, simpática, gentil, amorosa, paciente, tolerante, compreensível com o meu próximo, eu saio com essa disposição íntima a enfrentar o meu dia com esses sentimentos nas relações daquilo que eu vou fazer, nesse estado de vigilância e oração. Porque nós mudarmos um hábito não é da noite para o dia. Nós temos reflexos de animosidades que ainda persistem dentro de nós que nós não sabemos. Aquilo que nos desperta a raiva, o ódio, a angústia. Então, nossa observação de nós mesmos é justamente entender o que acontece. E essa frase é uma frase bem polêmica, né? Que muitos atrelam a Jesus, mas na verdade ela é uma frase de Goethe. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Saiba eu com que te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. Aí muitos falam assim, mas eu posso andar com as pessoas e não são as pessoas que vão transformar a minha natureza. Eu posso conviver com pessoas que não são de boa índole, mas eu sou uma pessoa de boa índole. Muito que bem. Mas quais são as companhias espirituais que nós vamos atrair quando vivemos no meio de pessoas que têm essas condições? Qual é a intenção que vos une àquelas pessoas com quem você anda? Não é porque você está andando com pessoas que têm uma vida imoral que você também vai se tornar imoral se a tua proposta for de auxiliá-los na transformação. Agora, se você tem o mesmo padrão de interesse da vivência daquelas pessoas, você vai começar a viver naquele padrão e se alimentar daquele mesmo padrão. Então, nós atraímos as companhias espirituais conforme as nossas intenções, nossos anseios e nossos desejos. Nós nos relacionamos com pessoas que são parecidas conosco, que transitam na mesma faixa de vibração e de interesse que nós. Quando ele coloca que saiba com que te ocupas e saberei também no que poderá se tornar, essa é a história do pensamento, né? Se eu leio e se eu me interesso por guerra, por briga, por injustiça, eu vou me tornar um guerreiro lutando pela justiça, brigando, incisivo, autoritário. Se a minha preocupação de leitura, ou meus interesses mentais, ou filmes que eu assisto, são filmes que me conduzem a refletir nos ensinamentos de amorosidade, de bondade, de caridade e compreensão, eu vou absorvendo esses sentimentos e comportamentos e trazendo para a minha intimidade. Nós conhecemos o verdadeiro cristão pelas pequenas transformações que eles fazem no dia a dia. Quando nós começamos essas transformações internas na vigilância, é através da vigilância do nosso pensamento, do que nos interessa, a nossa leitura, daquilo que nos compraz. Quando nós estamos num passatempo de assistir um filme ou um seriado, basta ver durante aquele filme quais são as cenas ou os comportamentos que nos despertam as emoções mais profundas. Aquilo que nos excita, aquilo que nos enternece, aquilo que faz chorar. É através da análise de um filme, de alguns comportamentos ou sentimentos, que começamos a entrar em contato com a nossa própria percepção dos nossos pensamentos e sentimentos. E é esse o estado de vigilância desse aprendizado. Então, aquilo que eu coloco na minha mente, aquilo que minha mente se atrai, para onde vai meu pensamento, nada mais é do que a natureza da minha alma, das minhas paixões. Então, conhecendo a natureza dos meus pensamentos, eu consigo entender qual que é o alimento que eu quero colocar em minha alma, através dos meus pensamentos, para que esse alimento traga a nutrição necessária para a transformação que me aguarda. Nós vemos também em Lucas, né, que a gente sempre fica pensando nessa luta, nesse contraste, que é mais um contraste entre o bem e o mal.
que Lucas, no Novo Testamento, ele nos coloca que não há árvore boa que dê fruto mau, e nem há árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiro, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então essa é a natureza que nos vem chamando há mais de 2000 anos, que é observar e conhecer as nossas naturezas e procurar entender os frutos das nossas ações, dos nossos comportamentos, para conseguirmos entender que árvore somos nós. Através das relações e das convivências, do retorno que o outro nos coloca daquilo que somos, nós começamos a conhecer qual que é o fruto que eu estou servindo. Se é um fruto azedo, se é um fruto amargo, se é um fruto pessimista, se é um fruto rancoroso, né? Qual é a imagem que eu passo, que eu transito por onde eu convivo? Que imagem e como me descrevem os meus filhos com quem eu vivo? Como descrevem meus colegas de trabalho, a minha companheira, meu companheiro? Qual que é a sensação e o sentimento de quem me conhece na minha intimidade? Eu dou um fruto bom ou dou um fruto mau? Qual que é essa nossa natureza? E quando nós temos a frase também em Lucas, e citada também por Mateus, olhai os lírios do campo. Quanto do nosso tempo nós desperdiçamos da nossa existência correndo com preocupações enormes em busca da matéria e da nossa subsistência, da procura do conforto, do prazer, de viagem, joias, luxo. Desperdiçamos um tempo enorme da nossa existência com preocupações de coisas. E o Cristo nos coloca, olha os lírios do campo. Eles se vestem de tamanha beleza que nem um rei maior consegue ter a beleza das suas vestes. E além de você olhar essa preocupação que o Pai nos dá aquilo que é o melhor, aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nós lembramos que o lírio é uma flor tão bela, tão linda, tão perfumada, né? E ela nasce no charco às beiras das estradas. Quantos de nós, em momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, não passamos, aqueles que convivem com a gente, a nossa dor, o nosso sofrimento? Nós fazemos desse sofrimento, das dificuldades que temos de vencer a nós mesmos, nós transformamos num lírio, oferecendo para aqueles que se relacionam com a gente a amorosidade, a bondade, o carinho, a ternura, a alegria de viver, mesmo estando com as nossas raízes colocadas em charcos da nossa vivência, do nosso sofrimento. Quantas almas bondosas nos dão exemplo desse viver, que conseguem sublimar toda a sua dor e seu sofrimento e ofertando para o próximo a beleza e o perfume de ser um cristão, de ser aquele que consegue colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Será que nós conseguimos nos transformar feito um lírio? Porque quando somos um lírio, temos a beleza e o perfume das nossas ações, a oração e a vigilância também continuam sendo elementos fundamentais para a nossa existência. Porque toda flor que exala um perfume e tem a sua beleza, além de atrair pássaros, ela também atrai insetos que podem corroer e destruir a sua natureza. Mas nós não podemos esquecer que existem flores também, que elas são belas, mas não exalam perfume, não atraem insetos, e com isso elas não conseguem se polinizar ou se replicar. Então temos que ter essa natureza da nossa essência, de procurar a nossa transformação através da vigilância dos nossos pensamentos. Não ficarmos apegados à nossa vitimização, a pensamentos rancorosos de lamúria, de remorso, de revolta, de críticas, que não vão transformar a nossa natureza no ser de luz que nós procuramos ser e exercer. Uma das passagens que eu mais aprecio, e que se eu tivesse que colocar, quando me perguntam, né, de todo o ensinamento do Cristo, de tudo que está na doutrina espírita, qual que seria a parte mais importante que eu colocaria, e sem sombra de dúvida, é essa passagem do homem de bem, que está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 918. Se nós colocarmos em prática todo o ensinamento desse homem de bem, a gente poderia pegar essa página e meia e colocá-la em prática todos os dias. Nós daríamos um salto na nossa evolução impressionante. É um tratado de uma transformação dos nossos pensamentos e do nosso ser. E a parte que ele coloca,
que inicia esse ensinamento, que é o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, se nós colocarmos só essa primeira frase do exercício diário quando nós acordamos, juntando com o ensinamento de Santo Agostinho, colocando em prática as reflexões de Francisco de Assis, desse ensinamento, dessa súplica ao Pai, e a máxima do Cristo, orai e vigiai, nós colocamos todos os dias que os nossos atos sejam direcionados pelo amor, justiça e caridade. Passar uma existência da hora que a gente acorda, a hora que a gente for dormir, em cada ação de inter-relação com o próximo, da nossa vivência, esse ensinamento, justiça, amor e caridade. Mas não uma justiça de briga, não uma justiça de raiva, não uma justiça belicosa, mas uma justiça de amorosidade, de bondade e de caridade. Colocando esses ensinamentos na transformação para nos transformarmos num homem de bem. É um caminho que seguimos colocando todos os dias nessa vigilância, adorar e vigiar, e o pensamento no bem e no amor que o Cristo nos coloca como modelo. E quando nós entendemos essa outra máxima do Cristo, quando Ele nos convoca, que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Que é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 17. Ela é maior, né? Do 13 ao 17, só peguei as duas frases que mais me chamam a atenção para o nosso aprendizado. Se nós colocarmos esse exercício do homem de bem, utilizarmos a oração e vigilância dos nossos pensamentos, nós vamos começar a irradiar essa luz do mundo à nossa volta, espargindo a bondade, a amorosidade a todos aqueles que nos cercam. Aí nos falam, nossa, mas até chegar a ser um Cristo, o Cristo é um rei solar. A luz que ele irradia é um rei solar. Né? Mas um dia nós vamos evoluir e chegar até sermos um Cristo e termos um sistema solar para também coordenarmos. Mas para isso nós temos que começar. E existe uma máxima de um sermão budista que faz uma referência que acho que vem bem a nos calhar, que quando Cristo nos coloca que nós somos a luz do mundo, nós pensamos nesse ensinamento desse conto budista, que havia uma anciã que morava num dos cumes, né, e ela trafegava sempre com um candeirinho pequenininho, e ela protegia essa luz com o próprio corpo. Era uma luz pequena. E os reis que habitavam os outros cumes colocavam em seus castelos tochas e tochas de fogo que iluminava toda a sua região. Mas bastou a primeira tempestade e apagou a luz das tochas de todos os reinos. Mas a única montanha que irradiava a luz, por menor que fosse, era aquela montanha onde aquela anciã, com o seu próprio corpo, a sua vontade, protegia o seu pequeno candeeiro. Então, quando nós vamos aprendendo esse ensinamento do Cristo, transformando a nossa escuridão na luz do amor do Cristo que coloca em nossa existência, quando nós temos a vigilância do rumo, da onde queremos chegar com a nossa vida, de colocarmos o ensinamento do Cristo nas nossas ações do dia a dia, em pequenas transformações, nós vamos sermos uma luz e não haverá mais escuridão. E se cada um de nós nos unirmos com as nossas luzes, não haverá mais trevas sobre a face da terra. Que nós possamos ter a vigilância dos nossos pensamentos, a certeza de colocarmos esse rumo de transformação, de não perdermos o foco da transformação, vigiando os nossos pensamentos dia a dia, mantendo sempre a disciplina, a vigilância e a oração das nossas ações no autoconhecendo, para que possamos ser essa luz no mundo e não deixarmos mais as trevas assolar e nos assustar. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, nos auxiliando na implantação desses ensinamentos na nossa